Quais são as consequências da derrubada desses vetos? O que pode acontecer, então, aí na questão ambiental? Falamos sobre licenciamento. Isso pode prejudicar, isso pode ajudar empresas. Quais são as principais consequências? Vamos começar por aí, Malu. Olha, na verdade, essa legislação aprovada agora com os vetos derrubados é um libera geral. Isso muda radicalmente o sistema de licenciamento ambiental no Brasil. A gente deixa de fazer análises técnicas, científicas e que sejam de caráter preventivo para depois só fazer uma correção naquilo que não for cumprido adequadamente. E nesse momento de emergência climática, todos vão pagar a conta, porque flexibilizar, né, desmatamento, liberar poluição das águas, riscos de danos ambientais e crimes como os que ocorreram com a Vale, enfim, com várias atividades minerárias no Brasil, de uma certa forma, condenar a população a mais riscos. Então, é extremamente grave. Veja que a proteção da Mata Atlântica, que é um bioma que abriga aí mais de 70% da população brasileira, passa a ser licenciado agora por municípios e pelo próprio Estado, tira o IBAMA, né, dessa sua competência, dessa atribuição. Isso pode acarretar em aumento no desmatamento, aumento exponencial no desmatamento nas florestas mais maduras da Mata Atlântica, que são justamente aquelas que garantem a água, a manutenção do ciclo hidrológico, que evitam o deslizamento de encostas, né, o assoreamento de rios, ou seja, essa aprovação tende a potencializar os eventos climáticos extremos. E pior do que isso, coloca o Brasil na contramão do mundo e dos compromissos que nós acabamos de assumir na COP30. O Brasil colocou um posicionamento extremamente firme em relação ao desmatamento zero, a restauração de florestas, né, principalmente dos biomas aí degradados, como a Mata Atlântico, Cerrado, e a criação de áreas protegidas e unidades de conservação. Isso está desde o Acordo de Paris, firmado como um compromisso estratégico do Brasil e foi reafirmado agora na COP30. Quer dizer, o que o Congresso Nacional fez por uma disputa política ou por argumentos falaciosos de que o licenciamento ambiental é um instrumento burocrático, simplesmente, que precisa para o desenvolvimento ser modernizado, foi um passo atrás. Foi colocar, na verdade, o país na contramão. Não tem nada de moderno no que foi votado, não tem nada de moderno na derrubada dos vetos, simplesmente é um libera geral, um flexibiliza geral. E isso não faz bem para a população, não faz bem para os negócios, não faz bem para o país. Apenas alguns setores, aqueles economicamente mais fortes e que têm grandes lobbies no Congresso Nacional, que serão beneficiados com isso em curto prazo, porque no longo prazo é insustentável o que a gente viu acontecer agora. Felipe na conversa também. Felipe, queria que você participasse da conversa com a Malu, para a gente poder, daqui a pouquinho eu vou colocar uma arte também, para falar sobre os pontos principais, as mudanças de derrubada aí dos vetos. Mas queria que você participasse também da nossa conversa com a Malu, por favor. Perfeito. Boa tarde, Malu. Prazer estar contigo aqui no Contexto Metrópolis. Uma das críticas que se fazem a esse projeto é relacionado com os empreendimentos de médio impacto, né? Que fala que tem que ter um licenciamento simplificado, em que você une a licença de prévia, a licença de instalação e licença de operação num documento só, numa licença única, né? E o empreendedor pode fazer esse processo de forma declaratória, né? Sem nenhum tipo de fiscalização, e mais do que isso, ele assume a responsabilidade técnica pelo projeto. E o problema, ao que tudo indica, né, das críticas, é que a atividade de médio impacto pode ter algum tipo de atividade que gera realmente problemas ambientais, como algum tipo de atividade mineradora, né? É verdade essa questão? Você vê esse procedimento como algo merecedor de crítica mesmo? O que você acha dessa situação?
pontos mais graves, porque passa a ser uma autolicença para atividades de médio porte, como você disse. É o caso, por exemplo, do rejeito de minérios da Vale, que ceifou vidas na região de Brumadinho, que em Mariana acabou levando aí o Rio Doce a ficar inteiramente contaminado, né, degradado, afetando 3 estados do país. Então, o que a gente considera médio porte hoje, na verdade, pode ter um impacto ambiental, social e para vidas muito grande. Ainda assim, esse instrumento da licença por adesão e compromisso, ele poderia ser aplicado para atividades de pequeno porte, desde que não fossem várias atividades de pequeno porte cumulativas. Mas veja que a lei ela tem tantos problemas jurídicos de inconstitucionalidade que ela tira, por exemplo, a prerrogativa dos municípios no que se refere à certidão de uso do solo. Então, as cidades têm seus planos diretores, colocam ali o uso do solo, ordenamento territorial, e nesse ordenamento territorial colocam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Sem isso, a gente pode correr o risco de colocar, por exemplo, uma atividade perigosa de produtos químicos no montante de uma área de manancial, ou colocar um lixão numa área de recarga de aquífero e aí contaminar as águas, ou mesmo criar situações de incômodo à vizinhança, de desvalorização imobiliária, né? É um contrassenso, porque esse era um dos preceitos constitucionais que compete aos municípios. Outra questão grave é desvincular a outorga de uso da água do licenciamento, por exemplo, de projetos de irrigação ou de hidroelétricas e mesmo de saneamento. Né? A outorga de uso da água é um instrumento vinculante que deve anteceder a análise do licenciamento ambiental. Você imagina, você vai licenciar agora uma hidroelétrica numa bacia hidrográfica, numa região que sofra de escassez hídrica, e depois de licenciado você vai ouvir o colegiado, que é o comitê de bacia, os órgãos gestores de recursos hídricos, para saber se pode ter a outorga de uso da água ou não. Então, são problemas que vão levar à judicialização. A própria questão da lei da Mata Atlântica, ao afastar o IBAMA da sua competência sobre a supressão da vegetação, delegando essa competência a municípios pequenos, por exemplo, que sequer têm estrutura para isso, ou aos órgãos estaduais, nós corremos o risco de voltar os índices de desmatamento anteriores à lei da Mata Atlântica, que é de 2006. Essa lei está para completar 20 anos no ano que vem, nunca foi atacada como agora, e a gente pode ter aí um retrocesso voltando aos níveis em que o desmatamento era da ordem de mais de 110 mil hectares ano e que a partir da lei caiu aí a menos de 15 hectares. Então, é tirar do Brasil a possibilidade de cumprir o Acordo de Paris e de cumprir os compromissos que assumiu agora perante a COP30 com a nossa população e com as lideranças globais. Gente, vamos colocar na tela a arte que mostra aí as mudanças com a derrubada dos vetos do licenciamento ambiental. Vamos lá, ó. O que muda com a derrubada dos vetos? O licenciamento simplificado para atividades de médio potencial poluidor, ampliação do uso da LAC, que é a licença por adesão e compromisso, que dispensa análise prévia caso haja compromisso do empreendedor, regras mais restritas para a exigência de estudos de impacto, como EIA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto ambiental, dispositivos que reduzem o peso de pareceres de órgãos responsáveis por áreas indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Ou seja, o que muda são as barreiras de fiscalização, as barreiras que restringiam, então, essa exploração. Mas a gente viu também que a ministra Marina Silva disse hoje no programa Bom Dia, Ministro do Governo Federal, que os vetos ao licenciamento ambiental são uma demolição. Vamos ouvir esse trecho. Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição.
Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação. No plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas, sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. A gente não vivia uma situação de completo desequilíbrio climático. Agora, com as chuvas torrenciais, com as secas, com os incêndios, com as ondas de calor, até tornados nós temos no Brasil, chuva de granizo, isso é o desequilíbrio do clima. E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações como a de Cubatão no passado. Quem não se lembra do que acontecia ali com a poluição completamente desordenada, desenfreada, afetando a vida das pessoas, câncer de pulmão, crianças nascendo completamente defeituosas, com problemas terríveis. E agora a gente volta para uma situação parecida, essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer. Portanto, como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Só para você ter uma ideia, a licença por autodeclaração é o empreendedor dizer que ele está em conformidade com a lei. Em algumas situações, casos como de Mariana e Brumadinho, é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. O que é muito sério, né? Você se autodeclarar correto para prestar aquele serviço ou para estar ali naquele lugar é muito complicado. A questão da fiscalização no país já é baixa, já é pequena, e a gente já vem falando sobre isso. Várias tragédias ambientais aconteceram nos últimos anos, e deixar isso na mão do próprio empresário, digamos assim, é complicado. Eu queria, Malu, só que o Felipe explicasse para a gente, se é que a gente pode fazer uma análise política disso. Por que, neste momento, passado a COP30, por que, neste momento, foi tão interessante, foi uma votação expressiva, que esses vetos do licenciamento ambiental fossem derrubados? Por que que isso é importante para a oposição? Isso apenas para prejudicar a imagem do governo ou, de fato, para ajudar empresas que trabalham ou que querem ingressar nessa área de meio ambiente no Brasil? Pergunta boa, Lila. Pergunta boa. Por que o Brasil, que recebeu a COP30, que tem um protagonismo na questão ambiental, tem uma certa dissonância entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo? Da mesma forma que o Poder Executivo faz o discurso da Marina Silva, vai para a COP30 falar que quer fazer a transição energética, quer para uma economia verde, eles têm da outra ponta o Congresso Nacional mudando o licenciamento ambiental, né? E no modo de ver, eu posso colocar essa questão sob duas vertentes, né? A primeira vertente é que, de fato, né, o Congresso Nacional quer dar um recado claro para o Poder Executivo, que o Poder Executivo não manda no Congresso Nacional, que o Poder Executivo não tem ingerência sobre as questões ambientais e sobre as questões de políticas públicas do Brasil. E o segundo ponto é que, de fato, né, a nossa sociedade
infelizmente, né, representada pelo Congresso Nacional, acha, de fato, que o empreendedor não tem que respeitar, não tem que observar o meio ambiente, não tem que ter regras mais rígidas para poder ter a licença ambiental do seu empreendimento. Então, de fato, eles acham isso mesmo também, né? Então, tem os dois lados, né? Tem uma parte da sociedade que defende, né, e está vendo na pele, sentindo na pele a questão da mudança climática e está preocupado com o meio ambiente, e tem outro pessoal da sociedade que é anti-ciência, né? Que olha para o que está acontecendo no mundo e no Brasil e acha que está tudo normal, né? Que o problema é que não existe aquecimento global, não existe mudança climática, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é algo que aconteceu por algo do destino, não por conta da mudança climática. Ou seja, é uma certa distopia entre a sociedade, entre o poder executivo e entre o que de fato está acontecendo no Brasil. E a Marina Silva, ela falou aí no final da fala dela algo que eu acho muito importante também, né? Ela falou que não vai se dar por vencida em relação ao veto e vai levar o assunto para o STF, né? Então, provavelmente, né, o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, irá entrar no STF mais uma vez, né, para tentar colocar esse assunto em pauta. E, no meu modo de ver, em muitos pontos e aspectos, ele pode ser vencedor, sim.